Olá, queridos amigos. O versículo 1 do capítulo 6 é uma continuação natural dos versos anteriores, que nos descrevem como embaixadores de Deus com uma mensagem para proclamar ao mundo. Assim, nesta qualidade de cooperadores de Deus, Paulo nos exorta a não criarmos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, como ele diz no verso 3. A palavra traduzida como censurado no verso 3, nas versões João Ferreira de Almeida, tem o significado de manchado ou acusado. A Nova Versão Internacional chega mais perto desse significado, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E também a nova tradução na linguagem de hoje diz: não queremos que alguém ache defeito em nosso trabalho. Por Paulo estar usando a forma plural, ele está se referindo a si mesmo e a Timóteo como ministros e embaixadores de Deus. Mas essas são qualidades que todos nós cristãos devemos ter. Todos nós nos tornamos ministros e embaixadores ao nos tornarmos novas criaturas de Deus. Todos temos a missão de pregar o Evangelho ao mundo. E da mesma forma que a Paulo diz que fazia, todos nós também devemos nos esforçar muito para não manchar o nosso ministério com algum escândalo. Se o nosso ministério, como embaixadores de Deus, cair em descrédito, não podemos mais conquistar ninguém para seu reino. É nesse sentido que o nosso ministério se torna censurado. Por isso, Paulo faz uma longa lista que vai dos versos 4 a 10, descrevendo várias situações fáceis e difíceis, demonstrando que em todas elas devemos nos esforçar para continuar sendo testemunhas fiéis e cumprir a nossa missão. Ele diz que em todas as situações possíveis, nós nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Para que isso seja possível, não devemos nos colocar em jugo desigual com os descrentes. Como diz o verso 14, a figura do jugo ou canga era muito comum em uma sociedade antiga, acostumada a ver o serviço diário feito pelos animais de grande porte. Trata-se de um objeto, normalmente feito de madeira, colocado sobre os animais para trabalharem juntos com alguma carga. Ao colocar o jugo sobre dois animais, eles deveriam não apenas ser da mesma espécie, mas também de tamanho parecido. Caso contrário, eles não andariam no mesmo passo e nem na mesma força. Um deles sofreria mais do que o outro e poderia se prejudicar. Além disso, o trabalho feito nessas condições não teria um resultado tão bom. Sabe de uma coisa? É comum vermos esse versículo sobre o jugo desigual ser usado pelos cristãos apenas como uma referência ao casamento, no sentido de que um crente não deve se casar com um não crente e nem com um crente que tenha crenças muito diferentes da sua. Bom, isso está correto. Porém, essa ilustração deve ser aplicada em todas as alianças importantes feitas pelos cristãos. Uma sociedade de trabalho, por exemplo, em que um honra a Deus e outro não, pode manchar o ministério do crente. Em uma sociedade assim, é muito difícil a empresa honrar o dia do Senhor, devolver 10% dos lucros a Deus e ser uma influência para o reino de Deus, entre outras coisas. Várias outras alianças que são feitas com outras pessoas devem ser pensadas nesse sentido. O ministério cristão será manchado? O nome do Senhor continuará sendo honrado? Os mandamentos do Senhor serão observados? O que é de Deus continuará sendo devolvido para Deus? Esta estratégia não tem o objetivo de nos separar das pessoas secularizadas. Pelo contrário, o objetivo é o de alcançar mais pessoas com a mensagem da salvação através de um ministério fiel e sem manchas, causadas por incongruência entre o pregar e o ser e o fazer. Que pela graça do Pai tenhamos o discernimento. Ótimo dia.